iniciando aqui mais um podcast Café Quente. Antes de mais nada, agradecer a audiência de todos, a participação no Instagram, no nosso canal do YouTube. Aproveitar e pedir para quem não tiver inscrito ainda no canal do YouTube para se inscrever. Lá é Café Quente Podcast. E também para seguir a gente nas redes sociais. No Instagram é @Rogério Cafeteira. Hoje a gente tem aqui um político bastante experimentado, que já ocupou, acho que quase todos os cargos do Maranhão. Acho que só faltam dois, um de governador e de vereador, que eu tenho dúvida se ele já foi ou não. Ele foi deputado estadual, já foi 3 vezes deputado federal, já foi vice-prefeito de São Luís, já foi senador da República. É uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande pela articulação que ele tem partidária. Eu acho que é um dos políticos que a gente tem que tem maior articulação partidária. Nosso amigo, meu amigo particular, Roberto Rocha. Prazer. É um prazer muito grande ter você aqui. Demorou para você vir. E antes de começar, eu vou até confessar aqui, eu liguei para ele cobrando ciúme. Olha, tu foi em outro antes de vir aqui. Ele disse, não, tu que disseste, eu pensei que tu não queria mais. Mas brincadeira, Roberto, muito bem, seja muito bem-vindo. É um grande prazer estar aqui. Vamos dar uma brindada aqui no café. Roberto, eu queria para a gente começar fazendo uma saudação, mas fazendo um resuminho aí da tua longa trajetória política, né? Assim, de como começou e até hoje na tua vida política, como é que foi? Rogério, eu comecei como deputado estadual no início dos anos 90, né? Eu fui eleito deputado estadual e depois eu fui eleito deputado federal em 94, reeleito em 98. Em 2002 nós tivemos aquela questão da verticalização, que é uma coisa que hoje não existe mais, que obrigava o partido que coligou em cima a coligar embaixo também. O que dificultou, impossibilitou, aliás, a coligação nossa aqui do PSDB, à época, com o Jackson. Exigiu uma candidatura própria. E fui candidato em 2002. E em 2006, eu estava sem mandato, fui candidato novamente a deputado federal. E tive, para minha satisfação e honra, a maior votação do Estado. Fui mais votado em todas as urnas, da primeira à última, em todos os municípios do Estado. Eu fui candidato com o número 4545. E já se vão 20 anos, né? Depois eu fui candidato a senador em 2010. Tentei muito ser candidato a governador pelo PSDB. Eu era o deputado federal mais votado do Maranhão. Nós tínhamos o prefeito da capital, São Luís, o prefeito de Imperatriz e uma candidatura à presidência da República. No entanto, por incrível que pareça, eu não consegui. Na época, o PSDB fez a opção de coligar e apoiar a candidatura do Dr. Jackson Lago, de saudosa memória. Mas eu entendia que não era o momento daquela candidatura. Roberto, só te interrompendo, essa em 2010, foi interferência de quem? De quem foi essa decisão do PSDB? Foi local ou nacional? Local. O PSDB, durante o governo Jackson, esteve dentro do governo. As figuras importantes do partido, né? Tinham muitos secretários, muitos deputados e tal. E eles queriam voltar para o governo com Jackson. É natural. Eu tentei mostrar que não era o momento adequado para uma candidatura do Jackson naquele momento, porque ele estava já com problemas de saúde, entendeu? E aquilo lá antecipou os dias de vida dele, aquela candidatura, porque uma candidatura, né? O estado maior que São Paulo, Maranhão, com todas as dificuldades que a gente conhece. Então eu tentei muito ser candidato. Eu acho que era mais adequado para o Dr. Jackson, naquele momento, ter sido candidato a senador. Teria sido senador e Perfeito. teria, naturalmente, como senador, coroado a carreira política dele. Mas ele fez questão, talvez muito sentido, né, muito tocado por aquele período nebuloso que foi da política do Maranhão, que foi a tomada do governo dele,
E ele queria, eu não digo um sentimento de vingança, mas de justiça que ele buscava. E ele disputou a eleição com uma figura mais jovem, que foi o Flávio Dino. E eu acho que era mais adequada a minha candidatura na disputa com o Flávio Dino em 2010. Não se deu. E eu tive que ser candidato a senador. Senão, não era candidato outra coisa, senão deputado federal. E a gente, quando chega assim no topo do morro, para frente ou para trás, é descendo. E se você não descer, você fica no mesmo lugar, parado, em cima do morro. Então eu tive que ser candidato a cargo majoritário. Não deu para governador, eu fui candidato a senador. Tive uma votação muito grande, muito expressiva, mas uma conjuntura ruim, com 2 candidaturas a senador, eu e Vidigal, e etc. Em 2014 eu fiz uma coligação com o Flávio Dino, que tinha sido candidato a governador no anterior, e do palanque dele restava ele, né? Porque o Vidigal o Zé Reinaldo já não estava na ativa como candidato a majoritário, e no palanque de Jackson restava eu, porque o Vidigal da mesma forma não estava. Então a gente resolveu fazer uma aliança. Uma aliança é uma espécie de casamento, né? É uma coligação, uma via de mão dupla. É uma mão que dá e uma que recebe. Se você casa é porque você quer constituir uma família. Porque se não precisasse para ter filho casar, homem e mulher, não ia ter casamento. Concorda? Do mesmo jeito que se precisar, se pudesse ser eleito sozinho, não precisava coligar. Bom, o Flávio Dino, naquela eleição, Rogério, ele era do PCdoB e o PCdoB apoiava nacionalmente o PT. Mas só te interrompendo, Alberto. Entre 10 e 14 teve 12. 12. E depois de 2010, se eu não estiver enganado, tu saíste do PSDB e foi para o PSB. Exatamente. Se tu pudesse contar só esse pedacinho, porque me parece, a informação que eu tenho é que quando tu foste para o PSB, tu foste com um acordo, um compromisso de ser candidato a prefeito de São Luís. E com a dinâmica da política, vocês chegaram a um acordo de apoiar, tu ser candidato a vice do Edivaldo Holanda, mas com um compromisso com o PSB, de que você faria parte da chapa majoritária em 2014. Essa é a minha informação, procede? Na realidade, em 2011, quando acabou o mandato de deputado federal, meu e de Flávio, nós reunimos em Brasília 1 ou 2 vezes, e nós, então, estabelecemos um entendimento, segundo o qual a gente ia fazer uma aliança de 2012 com 14. Essa coisa que ficou conhecida 12, 14, fui eu que lancei. E dizia a ele que o meio de perder a eleição em São Luís a gente já conhecia, que a gente tinha direito de cometer novos erros, não precisava cometer os velhos. Qual era o erro de sempre? Disputar na eleição de prefeito de São Luís as principais lideranças do estado, e da eleição estadual 1 ano e meio depois está todo mundo no canto. Jackson e Castelo, por exemplo. Então a gente resolveu unir para 2012 e ficar junto em 2014. Mas objetivamente para isso a gente tinha que definir os partidos. Porque eu era do PSDB e ele era do PCdoB. Ele disputou a eleição com o PSDB e perdeu o Castelo. E ele botou o Castelo na justiça. Como é que pode coligar em 2014? Não tinha jeito. Então, ou ele saía do partido dele e vinha para um partido que tivesse condição de coligar comigo, ou eu saía do meu partido para estar em um partido que pudesse coligar com ele. Eu era presidente do PSDB. O Brandão era o meu vice. Eu saí do PSDB. Eu chamei o Brandão e entreguei o PSDB para ele. Bom, aí eu fui para onde? Para o PSB, a convite do Eduardo Campos, que veio aqui a São Luís me filiar. Então, começamos uma caminhada. Eu poderia ter sido candidato a prefeito? Poderia. Até o Eduardo queria muito. Mas no momento em que era para definir, tomar as decisões de fazer chapa e tal, a mãe dele era candidata a ministra do TCU em Brasília, precisava do apoio de todo mundo na Câmara. Então ele não podia fazer nada. E eu entendi. Quando ele quis fazer, eu também não quis mais, porque já não dava mais tempo. Eu digo, não, ninguém é candidato de si mesmo numa eleição majoritária. Você é candidato dentro do contexto, dentro de uma circunstância. Bom, aí como se deu a candidatura do Edivaldo Holanda, filho do Edivaldo Holanda, que sempre foi amigo do meu pai e da minha família, e meu pai sempre quis ver o Edivaldo prefeito de São Luís, tanto que lançou 2 vezes, eu achei que era o momento de homenagear o meu pai.
para poder fazer com que o filho do amigo dele pudesse ser prefeito. Ok, resolvi apoiar a candidatura. Em determinado momento, você se lembra, eu disputei com Zé Antônio Almeida, presidente estadual do partido, a direção de São Luís. Castelo estava puxando o PSB também para o lado dele, que ele levou, lembra que ele levou o Zé Reinaldo para ser secretário? Muito bem, então foi uma luta renhida. E só houve uma maneira de manter o PSB com o Edivaldo Júnior. Só uma maneira. Eu sendo vice. Não servia ninguém mais, meu filho, minha mulher, ninguém. Porque o Eduardo Campos bancava se fosse eu o vice. Se fosse outro, ele não tinha como bancar, porque tinha lá na Executiva Nacional o Zé Antônio, Ciro Gomes, Erundina, Casagrande, um monte de gente amigo do Zé Antônio Almeida. Bom, foi o que aconteceu. Fui candidato a vice-prefeito. Você se recorda, eu nunca assumi a prefeitura um dia. O PCdoB não deixou. E o Edivaldo Holanda fez da prefeitura um puxadinho do palácio. E ele paga por isso até hoje. E vai pagar pro resto da vida. Porque ninguém é eleito para ser governado. Você é eleito para governar. Você é eleito para governar. Entendeu? Bom, mas eu, então, fui candidato ao Senado. E aí eu fiz o quê? Eu fiz uma aliança que permitiu dar a candidatura do Flávio e a minha vários partidos. Todos os partidos do Aécio Neves e todos os partidos do Eduardo Campos. Foi por isso que o Flávio se viabilizou como candidato, porque senão nem candidato ele poderia ser. A rigor, na véspera, o Aécio me chamou para ser candidato a governador, junto com o Eduardo. E eu digo, não vou, porque eu tenho um acordo já com o Flávio. Eu vou para o Senado. O vice, você lembra quem era até então? O vice do Flávio? Era do PDT. O Márcio Ronais. Era do PDT. E quem é que sugeriu para o vice ser do PSDB? Fui eu. Fui eu que sugeri. Nada contra o PDT, nada contra o Márcio Ronais. Mas é que, para poder ter o palanque aqui no Maranhão e viabilizar a candidatura do Flávio, só se fizesse isso. Eram 3 vagas majoritárias, governador, vice e senador. Então, o PSDB ficaria como? Com a vice. Daí nasceu a candidatura do Brandão. Então, se não fosse o Brandão e o Roberto Rocha, o Flávio Dino nem candidato a governador teria sido. Roberto, naquele momento, o PSDB, até a saída do Luiz Fernando, é fato que o PSDB estava tendencioso a apoiar a candidatura do Luiz Fernando. Sim. E mudou de ideia após a mudança de candidato? Sim, sim. O PSDB, o Madeira, tinha muita relação com o Luiz Fernando, que é uma figura qualificada da política do Maranhão. Sem dúvida nenhuma. É um grande quadro. Infelizmente, nunca foi bem aproveitado na política estadual, né? Talvez até por opção dele, né? Porque ele teve um problema de saúde no meio do caminho, que ele foi obrigado a tratar, mas se ele tivesse tido a oportunidade de ocupar um cargo de governador do estado, o Maranhão ganhava muito com isso, eu não tenho dúvida. Roberto, fazer uma pergunta aqui, de achômetro, né? Mas na política a gente sempre... Tu acha que se naquela eleição vocês tivessem enfrentado Luiz Fernando como candidato sentado na cadeira de governador, concorrendo à reeleição, o resultado, vocês teriam ganho a eleição? Tu e o Flávio? Eu acho seria difícil, mas com o Luiz Fernando, candidato, como você fala, né, sentado na cadeira de governador, era muito possível. Era muito possível. Porque no caso do Maranhão, infelizmente, quem é candidato nesta circunstância não é o governador, é o governo. É o governo. É o governo que é candidato. Entendeu? O uso escancarado da máquina é uma coisa assim vergonhosa no Maranhão. O sujeito não é nada. Aí depois ele assume o governo, ele passa a ser quase tudo. Claro que isso está mudando, né? Está mudando por quê? Está mudando porque campanha política é uma guerra de comunicação. E a internet hoje está furando essa bolha. Entendeu? Você vê na eleição passada, que eu estava em São Paulo com meu filho, que faleceu durante a campanha, em todos os municípios, praticamente todos da região sul-oeste, ou seja, da região sul e oeste, a Sailândia para baixo, ali para Imperatriz, Estreito, Balsa, eu ganhei do Flávio Dino em todos os municípios. Imperatriz. Sem apoio de ninguém. De ninguém que eu falo, apoio político. Sim. Claro que nessa outra região do estado aqui é dominado pela força dos políticos. Só que de lá para cá, a inclusão digital já aumentou muito. Eu tenho um mapa da inclusão digital do Maranhão. O Maranhão tem a pior inclusão digital do Brasil. Mas é o que mais cresce exatamente por isso. Então essa eleição agora poderá apresentar grandes surpresas
em eleição majoritária. Eleição proporcional, eu admito que ainda está na mão dos políticos, o poder do voto. A proporcional, não sei, Roberto, se tu concorda comigo, isso é até um assunto que a gente já conversou e tomara que dê tempo de a gente tratar aqui, mas senão tu já está convidado para um próximo programa só para a gente falar sobre isso, que são emendas, né? Porque hoje, assim, a sensação que eu tenho é que a política que teu pai fazia, meu tio fazia, de deputado, hoje em dia não existe mais. Hoje os mandatos de deputado são basicamente comprados, literalmente comprados. Eu te diria que na última eleição eu só vi uma pessoa se eleger sem comprar literalmente o mandato. E quase não se elege, que foi Rosiana. O resto, bem ou mal, em proporção maior ou menor, todos foram com a força do dinheiro ou de estruturas governamentais. Então eu vejo que nessa parte de deputados, para mim, a gente regrediu. Na outra, a gente progrediu. Nessa de majoritário. Eu acho que hoje a questão da internet facilita muito. Você chega, um candidato que não detém os meios de comunicação, poder chegar lá na ponta, lá no interior, lá longe. Lá em São Félix de Balsas, por exemplo, um prefeito de São Luís consegue chegar lá, que antigamente era difícil a mensagem dele. Era impossível, né? Impossível. Não é difícil, é impossível. Por quê? Porque tem duas formas de você chegar no eleitor. Candidato, eleitor. Produto, consumidor. Uma é pelo meio convencional, através das forças de apoio. Política, empresarial, sindical, religiosa, etc. Tem que ter alguém apoiando para chegar lá na ponta. A outra é pelo meio eletrônico. Sucede que o meio eletrônico que existia até então era rádio e televisão. E quando se refere a programa de rádio e televisão em campanha, não vale aquele programa grande, que é em rede, que as pessoas desligam e tal, ainda mais agora com essa quantidade de streaming, Sim. E televisão aberta e tal, fechada e tal. É as inserções que tem mais audiência, aquelas de 30 segundos. Só que elas têm uma dificuldade violentíssima para chegar na ponta, porque depende de uma logística violenta para poder mandar a mídia e etc, e fazer veicular. Então, entrava e saía a campanha, o eleitor nem sabia que tu era candidato. Agora mudou completamente. Hoje você tem o poder de decisão na mão das pessoas. Então, o curral eleitoral, a internet está arrombando as porteiras dos currais eleitorais. Então, é evidente que isso se dá, primeiro, nos lugares mais desenvolvidos, onde tem maior inclusão digital. Segundo, nas eleições majoritárias, presidente, governador e senador. Desse combo, 3 em 1, eleição majoritária, o senador é o único que não é do executivo. O executivo é presidente e governador. E o eleitor, já de muito tempo, tem uma percepção clara daquilo que muda a vida dele. Não é o parlamentar, é o executivo. É quem nomeia, contrata, paga, recebe, etc. Tanto que você vota em um palhaço para ser deputado, em um jogador de futebol, em um boxeador, e isso, aquilo, mas não vota para prefeito e governador. Não vota. O eleitor brasileiro não vota. Ok. Isso não é da internet, isso é de antes. Acontece que a internet está mudando o paradigma completamente das eleições. Senão não existia o Bolsonaro em 2018, entendeu? Bolsonaro foi eleito por conta disso, E ele conseguiu chegar nas pessoas na ponta. E você pega o mapa do Brasil, do meio para baixo é azul, é tudo azul. Do meio para cima é tudo vermelho, raras as exceções, como por exemplo Roraima, Rondônia. São exceções. Talvez porque está ali mais perto da Venezuela, ele sabe o que é o comunismo, né? Então, veja, eu compreendo que no Maranhão, eu já me fiz essa pergunta que você também tem essa inquietação. Como é que na política majoritária há uma evolução e na proporcional há uma involução? E aí só me veio uma resposta, com base na experiência que eu tenho. É que até pouco tempo atrás, a pessoa fazia o quê? Chegava lá no município e dizia assim, quanto é? Aí ele chamava lá um agente político e o cara dizia 3 mil votos, não falha. Aí ele vai lá e vê que o cara entrega 3 mil votos. Um pouco menos, um pouco mais, mas entrega. Quanto é? Tanto, então acabou. Então o candidato sai devendo o município e vai pagar com trabalho, porque correspondeu. Agora,
o mesmo candidato chega lá naquele mesmo município, quanto é? Aí ele não entrega mais 3 mil votos, vai entregar 500, 600, 800. E o que compra acha que sai com crédito. O eleitor ficou devendo ele. E ele vai fazer o quê? Ele vai acumular dinheiro para a próxima eleição. Só tem essa justificativa, Rogério, para mim. Só tem essa justificativa. Já majoritário, não. Eu chego como candidato a senador ou a governador, você chega, qualquer um, em qualquer município do Maranhão. Claro que... Por que eu sou muito animado com essa eleição agora? Por uma razão muito lógica e matemática. O Brasil nunca teve tão dividido como está hoje. Concorda? Concordo. Você viu, ó, Bolsonaro lança o filho, logo nas primeiras pesquisas está lá, pau a pau. 50-50. O Brasil está desse jeito. Aí você chega no estado do Maranhão, sempre foi dividido. Desde sempre. Desde que tem 2 turnos em 90. Lembra? É. Bom, a diferença de ir ou não para o segundo turno aqui, raras as exceções, é menos de 1%. Significa que quando abre a urna é pau a pau. Eleição passada, eu tive mais votos que todos os candidatos a governador somados da oposição. Somados. Eu para senador. Em São Paulo. Mas faltou 40 mil votos para ir para o segundo turno. 40 mil votos. Ora, o que é agora? Agora tem 2 vagas para senador. O Brasil mais dividido do que nunca, o Maranhão extremamente dividido, e agora o governo do Maranhão, a base também dividida entre o governador e o ex-governador. O que revela isso? Que tem 2 lados, lado A e B. Ora, o lado A vai ter pelo menos 2 candidaturas a governador. Uma candidatura do governador e uma candidatura do ex-governador, correto? Correto. Para cada candidatura a governador, 2 a senador. São 4 candidaturas a senador. E não é qualquer candidatura, por quê? Porque desse lado vai ter o governo federal, estadual e quase todas as prefeituras. E tudo quanto é deputado, senador com mandato muito forte, com muito dinheiro. Bom, e do outro lado? Tem uma candidatura a governador, pelo menos até agora, e tem uma candidatura a senador. Então, se você for ver do campo do centro para a esquerda, na minha compreensão, faz uma vaga para senador. E a outra vaga é do campo do centro para a direita. Isso aí é em razão da conjuntura do Maranhão. Por exemplo, o Piauí do lado não está assim, porque o governo está todo mundo unido. Roberto, tu acha que pela primeira vez vai quebrar a escrita que o Maranhão, para quem não sabe, né? Não há nenhuma exceção na história da nossa política onde um senador se elegeu quando seu companheiro de chapa não venceu no primeiro turno, não foi mais votar no primeiro turno. Tu acha tu acha que dessa vez é possível e um senador de chapas diferentes? Mas eu estou dizendo exatamente isso. Para poder alguém me mostrar o contrário, tinha que dizer assim, ó, para presidente vai 2 da esquerda para o segundo turno, ou então vai 2 da direita. Qual é a chance disso acontecer? Nenhuma. Aí você diz, não, Roberto, mas é porque lá no sul é mais direita, aqui no norte é mais esquerda. É verdade. Então o Maranhão tem 2/3 de um lado e tem 1/3 do outro. Eu admito isso. Só que esses 2/3 vai dividir por 4. E esse 1/3 aqui, da metade para a direita, do centro para a direita, quem é que concorre comigo? Quem é? Diz aí o nome. Diz aí um nome. Não sei, então, não tem. Então, é uma conta simples, é matemática. A menos que alguém diga assim, ó, Roberto, tu tá enganado. Esse negócio aí do centro para a direita não tem voto no Maranhão. Vem cá, você sabe quantos votos que Bolsonaro teve aqui na eleição passada? Não. 900 e poucos mil votos. Tu teve 1.200. Eu tive 200 e tanto, quase 1.300. Eu tive 300 mil votos mais do que Bolsonaro. Por exemplo, eu ganhei em Pinheiro, que eu nunca fui em Pinheiro. E ele perdeu feio em Pinheiro, o Bolsonaro. Ele ganhou em 3 cidades. Nas 3 eu ganhei dele, só que eu ganhei mais outras dezenas de cidades. O que significa? É que meu voto não está só do centro para a direita. Ele perpassa também o outro campo. Por quê? Porque eu faço entregas. A política no Maranhão, para mim, faço com seriedade, com zelo. Nunca ninguém me viu envolvido em nenhum tipo de sacanagem com dinheiro público, tomando as coisas de quem mais precisa, que é o povo do Maranhão. Nunca ninguém nem soube de alguma coisa a meu respeito. E o meu mandato tem muitas entregas até hoje. Tu pode, com toda sinceridade e com todo respeito, junta os 3 senadores do Maranhão.
E compara com o meu mandato. Pode juntar os três. Tem um que ninguém nem sabe se é senador. Por quê? Porque foi fruto do estelionato eleitoral. O Flávio Dino passou o Maranhão dizendo que o Maranhão precisava de um senador como ele. E aí o povo do Maranhão vai e faz ele senador, dá 2 milhões de votos para ele. O que ele faz? Pegou 2 milhões de votos, tocou na lata do lixo e trocou por um do Lula. Mas ele devia estar no Senado hoje, para evitar que o Senado tivesse de joelhos para o Supremo. Não, ele foi exatamente para o Supremo, para fortalecer o Senado ficar de joelho para o Supremo. Pois o ano que vem eu vou estar no Senado com a força do povo do Maranhão e ele vai estar no Supremo. Ótimo! Agora, eu vou fazer do meu mandato um instrumento de trabalho em benefício do Maranhão e do Brasil, não um instrumento de perseguição contra ninguém. Aliás, eu nunca fiz. Eu fui o relator da CPI do BNDES. O único dinheiro que o governo do Flávio Dino tinha era do BNDES. Eu duvido alguém dizer que eu atrapalhei o governo do Estado. Não faço isso. Não faço isso. Eu faço críticas. Por exemplo, saiu agora do IBGE a atualização da renda média familiar do Brasil. Qual é o pior estado do Brasil? Renda média? O Maranhão. Vem cá, mas cadê o governo do Genial, que passou quase uma década aí? Ele pegou a economia do Maranhão e aniquilou a economia, porque o lugar que não respeita o direito de propriedade não tem segurança jurídica para trazer nenhuma empresa para cá. Então, piorou a economia, piorou o social e prostituiu a política, adotando uma lógica perversa, cruel e excludente, segundo a qual o certo é estar errado. Não tem mais controle pelo bolso, que acabaram com o Estado, tem que ser só pelo beiço. Ora, mas para estar controlado pelo beijo tem que estar errado. Por que não me controla? Roberto, vocês se elegeram juntos em 2014. O que fez esgarçar a relação de vocês durante esse período? Mas eu tô acabando de dizer, velho. O que? Mas alguns pontos foram fundamentais. Eu vou te falar alguns certo. Que me vem à cabeça para tu dizer aqui pra gente se procede ou não. Perfeito. 2014 tu te elegeste senador, o Flávio Dino governador, você no PSB. O que me parece é que algumas o governo queria que você tomasse algumas posições que tu discordaste. Por exemplo, a candidatura do PSB em Imperatriz, a candidatura do partido, a posição do partido aqui em São Luís, acho que aqui era a questão do Bira, em Imperatriz era a questão do Hildo, se eu não me engano. Hildo Marques. E aí começou a tu teres um atrito, porque tu não concordaste com a forma que estava sendo conduzido o processo. A outra teve outra também questão da SEMA, que me parece que era uma indicação tua, que era de uma pessoa ligada ao PSB, de Recife, o Marcelo, e que por algum motivo, eu sinceramente não lembro agora dos boatos que aconteceram, mas que também é colocado isso como um dos pontos que deram início a esse esgarçamento político entre você e o Flávio. Procede? Procede. Eu acho que você está correto. Tu podia contar para a gente só a história de Imperatriz daqui? Posso contar, sim. Nós tivemos muitas discordâncias de opinião desde o início do governo. Nós, como disse, ganhamos as eleições juntos. Então ele era sócio do meu mandato e eu sócio do mandato dele. Sócio no melhor sentido da palavra. Sim. Sócio porque cúmplices. Cúmplices de um projeto político. Não era pessoal. Não é projeto de partido. Você não tem condição de ser eleito só por um partido no Brasil, em qualquer lugar do Brasil. Nem quem está sentado na cadeira de presidente. Ele vai buscar aliança. Ok. Para quê? Para ter metade mais um, que é majoritário. Ora, depois de eleito, ao eleito não é dado o direito dele governar para metade mais um, ou seja, para a coligação dele. Ele tem que governar para todos. Quanto mais para um partido, que não consegue ter a metade sequer. Pois foi o que aconteceu. O governo virou um governo do PCdoB. Polícia do PCdoB, tudo do PCdoB. Essa que é a realidade do Maranhão. Quem é que não sabe disso? E quem não queria ler nessa cartilha, tinha que apanhar igual o Malavé para tirar mofo. Do jeito que me bateram durante 7 anos. Apanhei mais do que... Levei mais vara que uma carne de taipa.
Carro de taipa leva vara por dentro e por fora, você sabe disso. Mais vara que uma linha de tomate. Uma linha de tomate pega 12.500 varas. Entendeu? Então, companheiro, nada disso valeu, sabe por quê? Porque tem couro grosso aqui, filho de sertanejo, criado com costela de boi, sopa de corredor e merenda de caroço de macaúba. Não é qualquer coisa que me anima, nem me amufina. Não é. Entendeu? Nada contra ninguém. O que aconteceu é, véspera das convenções de 2016, a gente já vinha afastados um do outro. Por discordância de opinião, de gestão pública. Eu desafio, e eu olhando para a Câmara, o Flávio Dino, ele não pode falar hoje, então ele bota alguém para falar por ele. Que o Roberto Rocha tenha tido algum interesse contrariado para poder romper com o governo dele. Está desafiado a dizer. Muito bem. Em véspera de da convenção de 2016, eu vou falar aqui agora coisa que talvez eu nunca tenha falado de público. Me procura em Brasília uma pessoa, político, pelo qual eu tenho muito respeito. O Rubem Pai, não é o Rubem Júnior, deputado, é o Rubem Pai. Numa embaixada do Flávio Dino para poder conciliar comigo. A gente estava vivendo lá o processo do impeachment. Eu lembro que na minha casa, nesse dia, sabe quem estava? O saudoso Robert Lobato. Pena que ele não está aqui para testemunhar o que eu estou falando. E aí o Rubão disse, Roberto, duas coisas o Flávio quer. O que é? Uma, que você entregue o PSB em São Luís para o Bira, ser candidato a prefeito. Ou seja, com a mão no ombro do Edivaldo Holanda Júnior e um punhal na outra. Tá bom. Entregue o PSB para Bira do Pindaré, que nunca tinha falado comigo até então. Nunca. Ou seja, desrespeito completo. Roberto era o presidente do PSB? Eu era do PSB, senador, e meu filho era o presidente do municipal. E o único vereador de São Luís. Nunca ninguém falou conosco. Porque achava que o governador mandando um recado estava resolvido. Comigo, sim, não. Comigo não. Bom, e aí o segundo, que é a segunda coisa, é tomar o PSB Imperatriz do Hildo Marques. Não dar o partido para ele ser candidato. Porque o governador tem o candidato lá do PCdoB. Eu disse, Rubão, o que mais? Ele, só. Só? Você acha que é só? Então é o seguinte, diga para o Flávio que o Bira não é candidato. Eu disse a ele que se quisesse ser candidato, ele fosse para outro partido. Ele tinha que aprender a respeitar, porque ele nunca tratou o nosso partido, eu e meu filho, com o devido respeito. Gosto dele, considero ele uma pessoa qualificada, decente, honesto, mas não estamos falando disso. A gente está falando da relação política, que talvez ele, por um equívoco completo de avaliação, ele fez o Flávio Dino entender que quem decide é só ele, Flávio Dino. Não é assim. Eu nunca tomei decisão pelo PCdoB. Por que ele vai tomar decisão pelo PSB assim? A pessoa tem que aprender que aliado é aliado, não é alienado. Base aliada é base aliada, não é base alugada, não. Comigo não funciona assim. Bom, nunca funcionou. E aí eu disse, pode dizer para ele que o Bira não é candidato. Imperatriz, diga para ele que eu vou fazer de conta que eu não ouvi essa proposta. Porque isso não é proposta para um homem, rapaz. Como é que o cara vem para o meu partido para ser candidato a prefeito e depois do prazo eu tomo o direito dele ser candidato? O nome disso o que é? Canalice, é um golpe. Eu não faço isso. Eu não sou amigo do Hildo Marques, mas eu não faço isso. Pronto. Pronto, essa é a questão. Não houve nada que fosse pessoal. É uma questão de natureza administrativa e natureza política partidária. Entendeu? E o resto da história a gente sabe. Quer dizer, eu disse, depois eu disse, ó, Flávio, não tem mais condição da gente estar junto? Não tem problema. Se um casamento que as pessoas prometem, jura de amor eterno, na igreja, perante Deus, tudo, com muita testemunha, separa muitas vezes, né? Pega a escova de dente de um e de outro, separa, mas ninguém é obrigado a ficar inimigo um do outro. Porque não existe ex-filho. Do mesmo jeito que não existe ex-povo. A gente está junto, unidos pelo interesse do povo. Então, se você precisar do meu mandato, ele está lá em Brasília, à disposição do Maranhão. Ponto. E aí, a coisa... todo mundo viu, eu nunca passei eu criticava como eu critico, seja ele ou seja quem for, política pública. Eu apoiei Rosiana. Eu rompi com o governo Rosiana, porque eu não concordava. Tá entendendo? Eu não concordava. Então é um direito, ou então me convence. Me convence que tá certo, o Maranhão tem uma força política desse tamanho, tem uma riqueza natural desse tamanho e tem o povo mais pobre do Brasil. Me convence que isso aí é certo. É você querer administrar a população pela barriga. Que isso é o certo.
Pronto. E sobre a SEMA? Se tu tivesse algum... SEMA, ele me pediu à época para indicar uma pessoa. Quem foi a pessoa indicada? Uma pessoa que já estava na prefeitura, que ele conhecia, junto com o Márcio Gerri e todo mundo. Ele até sugeriu o nome dessa pessoa. Aí foi para lá. Demorou poucos meses, ele cooptou a pessoa. Ele cooptou a pessoa. E uma das razões que me fez romper com essa pessoa foi o tratamento que ele teve, sabe com quem? Por incrível que pareça. Com André Fufuca. Você sabe que André Fufuca tem relação de parentesco conosco. O pai dele é meu primo, o prefeito de Alto Alegre, Fufuca. E o André é como se fosse um sobrinho, entendeu? E o André, no começo do governo Flávio, era oposição radical ao Flávio, deputado federal. Oposição radical. E aí, o irmão do André, o mais velho, Rafael, é meu afilhado, eu sou padrinho dele, o mais velho. E eu botei ele na SEMA, indiquei ele na SEMA, ele tinha lá um cargo, lá, uma superintendência, que era engenheiro florestal. O Flávio Dino, em determinado momento, zangado com o deputado André, chamou o secretário, que eu indiquei, e disse, eu quero que tu chame o pai dele e diga que eu não quero mais o filho dele nem um dia na minha secretaria. Num rasgo de prepotência que lhe é peculiar. Bom, aí o que aconteceu? Ele fez isso, o secretário. Chamou o pai e disse isso. O que o pai disse? Não, você tem que avisar para o senador que indicou, não fui eu não. Ou seja, uma completa falta de respeito. Porque se eu indiquei ele secretário, ele era o meu interlocutor junto ao governo, então ele tinha que falar comigo. Até para evitar um problema entre o senador e o governador. Não, ele foi como bom tarefeiro, fez a tarefa que foi mandado fazer. E eu me senti muito ofendido com aquilo. Muito ofendido. O rapaz foi escorraçado da secretaria. Mesma ocasião em que foi escorraçado o genro do Pinto, que era o meu suplente. Do mesmo jeito, foi escorraçado da secretaria. O Thiago, até teu colega hoje, parece que ele é blogueiro também, podcast. O Thiago. Eu acho que não é mais genro do Pinto, mas era o genro do... Escorraçado, trocaram a fechadura da porta e botaram para correr de lá. Eu achei uma falta de respeito completa. Aí eu peguei e rompi. Digo, não tem mais condição de conviver, nem com o secretário, nem com o governador. Não tem mais condição. O Flávio esteve no Senado uma vez, no meu gabinete, eu disse a ele isso. Bom, o que aconteceu em seguida? Então, eu briguei com o governador, me zanguei, por conta de um tratamento nem um pouco respeitoso a um amigo meu, deputado federal. Ok, o que aconteceu depois? O deputado federal fez um acordo com ele. Eles viraram aliados, a ponto de o deputado indicar o secretário de meio ambiente. Quem? O irmão, o mesmo que tinha sido indicado por mim, tinha sido escorraçado. Aí eu liguei para ele, para o Rafael, que como disse, é meu afilhado. Ó, parabéns, desejo a você sucesso. Saiba que você nunca vai ver um pedido meu aí, nada. Não se preocupe comigo. Bom, só isso. Então, a política do Maranhão prostituiu de tal modo que cobrar ciúme hoje de aliado político é igual cobrar ciúme de rapariga em cabaré. Não vale a pena. Não vale a pena. Tá entendendo? Todo respeito, mas não vale a pena. Porque acontece esse tipo de coisa. Acontece esse tipo de coisa. Estou dando exemplo para você. Entendeu? Ou seja, o Flávio pegou o Pinto, afastou de mim, botou o filho deles numa secretaria aí, depois prometeu eleger vereador, não elegeu, depois prometeu eleger o pai, não elegeu. Resultado, puxou para perto a matar de faca, igual porco, sangrando. Paciência, né? Cada um faz as suas escolhas, né? Roberto, esse fato fez tu te afastar, o Pinto se afastar de ti? Não, o Pinto, eu tirei licença para o Pinto. Ele assumiu o mandato de senador por 4 meses, tendo direito a uma carteira com plano de saúde pro resto da vida. De jeito nenhum. Tenho o maior respeito e carinho com ele. Entendeu? Com ele e com o Paulo Matos, que também era meu segundo suplente. Você sabe por que o Pinto foi meu suplente? Porque para ajudar o Flávio. Porque ele ficou enganando o rapaz do PDT o tempo todinho, enganando o PDT, até que o presidente nacional do partido, o Lupe, chamou ele lá no Rio, deu uma esculhambação mal do mundo e estava rompendo com ele, para ir apoiar o Edinho Lobão. E eu procurei quem para ser meu suplente, para compensar? O Deuclides, o PDT, não quis. Depois eu procurei quem? A Rosângela, imperatriz do PDT, não quis.
E depois eu procurei o Wildemar em Açailândia, embora sendo do meu partido, mas era para ele votar no Everton. Ele também não quis ser suplente. Resultado, eu botei o Pinto. Por quê? Para o Pinto pegar os votos dele tudinho, com as emendas dele, os prefeitos dele, e votar no Everton e no Julião a mim. Por isso que o Julião foi eleito. Suplente, normalmente, é parente ou entra com dinheiro, né? Não é o caso. Não é o caso. Não é o caso. Eu fiz por uma questão política para poder atender o Flávio. Uma engenharia política que tu fizeste para ajudar. Para atender, não a mim, a ele mesmo, ao Flávio. Roberto, a gente já vindo agora, adiantando agora para 2022. 2022 teve toda essa questão familiar tua, que eu prefiro não falar, mas tu não participaste praticamente da campanha. Mas tu foste candidato, e me corrija se eu estiver errado, tanto do Laésio quanto do Everton. E na época surgiram alguns áudios e tudo, algumas versões de que tu teria criticado a postura do Laésio. Eu não me lembro literalmente como é que foi, mas tipo assim, tu fizeste uma crítica a ele e aos pastores. Esse áudio que era verdadeiro, essa questão? Aconteceu isso? Confesso que eu não lembro desse. Eu lembro que teve um negócio de um áudio. Eu tava com a cabeça tão ruim na época, que eu confesso que eu não lembro. E piorou minha memória depois da Covid. Mas, tanto que eu saio de casa sexta-feira, esqueço que sou casado, só volto terça para casa. Agora eu já tô voltando segunda, entendeu? Tá melhorando. Mas tua relação com o Laésio hoje é boa? Não, normal, boa. Nenhum problema. Na realidade, em 2022, o que eu fiz? O que eu tô tentando fazer agora. Eu já disse ao Laésio várias vezes. Uma eleição de senador é na conjuntura de governador e presidente. É um combo, é um 3 em 1. Ainda não existe eleição solteira de senador em lugar nenhum do Brasil. Lugar nenhum do Brasil. Ora, a conjuntura de presidente para nós aqui é a pior do Brasil, de presidente. Maranhão e Piauí. Então a gente tem que calibrar, enquanto candidato a senador, na conjuntura de governador. Calibrar minimamente. Eu tinha, então, um candidato ali, que era o governo do estado, com o Lula, o Flávio Dino, tudo, e tinha aqui a candidatura do Everton, do Laésio e do Edivaldo Holanda Júnior. O que eu quis fazer? O que nunca ninguém conseguiu fazer no Brasil. Ou seja, juntar 3 palanques de governador com 1 de senador. Mas por que eu consegui fazer isso? Será que é por causa da minha beleza, embora ela seja um fator importante? Não foi por isso. Eu tô te achando que depois da presidência do PSDB. Não, depois dessa presidência do PSDB, tu tá mais novo. Tá mais bonito, tá mais bonito. Eu vou dar uma armada na lataria aí, pra campanha. Sabe o que é? É que, na realidade, Rogério, ambos tinham medo de eu ser candidato. Medo não, preocupação de eu ser candidato a governador. Porque se eu fosse candidato a governador, eu pontuava toda a pesquisa com 2 dígitos para governador, como agora. Como agora também. Então significava o quê? Primeiro, se eu fosse candidato a governador, a eleição ia para o segundo turno. Claro, faltou 40 mil votos. Ia com quem? Comigo e com o Brandão. Ponto. Eu tinha consciência disso. Mas eu não tinha condição, não tinha cabeça, não tinha psicológico, não tinha nada. Aí eu não ia ser candidato a nada. No final é que eu consegui reunir força para ser candidato a senador nessas condições. Por isso que eu consegui fazer isso. Eu tinha que escolher uma coligação. Eu não podia coligar com os 3. E eu, naturalmente, tinha que escolher aquela que me desse mais tempo, televisão e tal. A nossa coligação, que eu escolhi, a do Everton, tinha 126 prefeitos. 126. Você sabe quantos eu terminei? 6. O Flavinho me tomou 120. 120! Tudo por conta de emenda secreta ao orçamento da União. E a campanha vai tomar conhecimento disso. Vai. Vai tomar conhecimento. Que isso representa no mínimo 500 mil de votos. 10% do Maranhão. 10% do Maranhão. Entendeu? É só fazer conta. Com 300, com 500, e ele 2, com menos 500, quanto é que dá?
Por que o Otelino botou a mulher de vice, de suplente? Aquela suplência caiu no colo dele como? Tem mágica, tem? Será que a mulher entrou de suplente dele porque era muito forte? Ou porque deu muito dinheiro? Não. Por que foi, Roberto? Não, porque o Otelino foi a pessoa destacada para fazer a pressão junto aos prefeitos, prefeitas e candidatos a deputado da minha coligação, que votavam em Everton, que conseguiu quase mais de 1 bilhão de orçamento secreto da saúde naquele ano. Saiu no Fantástico, uma matéria grande, de 14 minutos. Saiu no Fantástico. E o Otelino pediu o quê? 2 coisas. Você pode chamar ele aqui e perguntar para ele. E se ele desmentir, me chame junto com ele. Pra você ver. Aí você vai começar a ter audiência muito maior. Entendeu? 2 coisas o Otelino pediu. Não estou dizendo que está certo ou errado, não. Pediu, primeiro, a primeira suplência. Segundo, compromisso para ser de novo presidente da Assembleia. E o Flávio Dino assumiu o compromisso com ele. Sem falar com o Brandão. Tá aí, ó, a confusão. Tá aí, ó, a confusão. Ó, Flávio Dino tratou o Brandão como? 7 anos? No porão do palácio. Ele achou que ia continuar a mesma coisa. O Otelino veio aqui, ele confirmou essa história. A única diferença é que ele diz, segundo ele, o Brandão estava presente e confirmou o acordo da presidência. É, conversa. Bom, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. O que eu tenho a ver é o seguinte: você se lembra onde é que o Otelino estava até então? Lembro. Com quem? O Everton. Claro! E por que mudou de uma hora para outra? Ou é mágica, é? Não, peraí, né? Peraí, essa história, ela foi escrita e ela pode ser contada. Ela pode e deve ser contada. Pode e deve ser contada. Bom, eu não quero estar remoendo isso. Não me interessa. Não me interessa. Eu acho que cada um tem as suas escolhas, as suas razões, as suas motivações e tal. Na primeira semana da convenção, meu filho voltou para São Paulo. Para UTI, nunca mais saiu. Eu não queria fazer nem um dia de campanha. Ele me pediu para ficar, senão ele voltava. E eu fiquei aqui ainda uns 10, 15 dias. Mas imagina, né? Eu ia para o interior, de óculos escuros, chorando o dia todo. Não tinha a menor condição. Até que chegou o momento que eu não aguentei mais e fui embora. Fui embora para São Paulo, larguei tudo aqui e fui embora. Tá entendendo? Eu não votei em mim. A minha família, ninguém votou em mim. Nós todos passamos o dia da eleição em São Paulo. Entendeu? E durante esses 5 anos, cuidando dele. Tomei um choque violento quando tomei conhecimento do drama, do câncer dele. Violentíssimo câncer. Me chamaram para ser ministro do TCU em 2018. Na vaga de um maranhense, o Carreiro. E a vaga era do Senado. E eu não aceitei. Eu indiquei o Anastasia, eu era o líder do PSDB. Eu que indiquei. Por quê? Tu te arrepende, Roberto? Não. Eu disse que aquilo é uma aposentadoria política. Porque não dá para você ficar continuar fazendo política como se vê atualmente, sem permissão legal. Sem permissão legal. Então, eu não gosto de fazer as coisas escondido. Para mim, ou é língua ou é beiço. Não tem jeito, ou é Chico ou é Francisco. Entendeu? Então, ou é ou deixa de como diz o caboclo. Entendeu? Então, eu digo, não quero. Não quero. Se fosse voltar o tempo, eu dizia a mesma coisa, porque eu acho que ainda tinha muito que contribuir com o Maranhão e com o Brasil. Por exemplo, se eu tivesse ido para o TCU, não tinha tido reforma tributária, que é fundamental para o país. Estou dando um exemplo. Então, naquele período, eu passei a cuidar do meu filho, mas nunca descuidei dos filhos do Maranhão. Veio a pandemia, nunca ninguém conseguiu mais recursos do que eu para o Maranhão, para São Luís principalmente. Muito recurso, muito dinheiro. Preso dentro de casa como todo mundo, mas cuidando do Maranhão, cuidando do meu filho, mas cuidando do Maranhão. E aí meu filho veio a falecer exatamente na campanha em 2022. E eu passei esses 3 anos aí com minha mulher tentando recuperar a vida, né? Porque uma parte dela vai embora junto, né? E só quem perde um filho sabe a dor disso aí, sabe a dor disso. Então, passados esses 3 anos, eu estou começando agora a botar a cabeça de fora. Entendeu? E fico muito feliz de, mesmo sem fazer nada, estar ausente do interior do Maranhão, estar sem partido, sem cargo, sem mandato, sem prefeitura, sem nenhum deputado, sem nada, eu estar lembrado pelo povo nos primeiros lugares para senador. Você vê que só tem uma que pontua na minha frente, é o Brandão. Mas natural, é o governador. Roberto,
o Laércio esteve aqui e eu queria te falar duas coisas que ele falou, né? De passar, que eu não sei se tu assististe. Uma delas, te elogiou bastante, te elogiou muito. Eu fiz uma pergunta sobre essa mesma que eu te fiz, sobre críticas, que tu teria feito essas críticas que foram atribuídas a ti. Ele disse que não lembrava, que não sabia e que que se tivesse estava esquecido, mas que ele pessoalmente não lembrava de ter havido isso, como eu relatei, né? E a segunda é que deu a impressão, mas o café? O café tá frio. Então aqui vamos tem botar que ser o café quente. Eu vou botar aqui, tá? Tá, isso. Você pode Pode, ser? pode. Aqui É por causa do ar-condicionado que esfria. não, aqui o nome é café quente, né? Então bora esquentar ele agora. Então pronto. Mas também, Roberto, ele deixou um pouco a sensação que teve. Bota só pra mim não, divide contigo aí. A sensação que ele passou é que ele Esse estaria. O café tá frio, tipo assim quando chega no fim do governo. Ele né? estaria sugerindo uma aproximação com o Braide, falando que o Maranhão gostaria de uma junção do norte com o sul, do sul com o norte. Eu entendi como uma metáfora que era uma união entre ele e o Braide. E aí eu queria te perguntar uma coisa. Caso essa união com ele, com o Laésio, com o Braide acontecesse, entre o Laésio e o Braide acontecesse, qual seria a tua posição hoje? Porque assim, pelo que eu entendo, teoricamente, a tua dupla seria uma chapa com o Laésio, pela linha ideológica e posição política. Se por acaso o Laésio fizesse um acordo com o Braide, qual seria a tua estratégia? Veja bem, Rogério, eu sou muito prático nessa questão. Eu tenho uma relação com o Eduardo Braide, que eu chamo ele de Eduardo, porque eu chamo de Braide o pai. Sim, eu também chamo de Eduardo. Que foi secretária do meu pai. E a mãe, saudosa Antônia, foi secretária da minha mãe, na FEBEM. Então, a gente tem uma relação histórica e hereditária. A mesma coisa do Edivaldo, que eu falei ainda agora aqui, Sim. que também foi secretário do meu pai. Eu chamo o filho de Júnior. Muito bem. Se o Eduardo resolver ser candidato, isso é uma decisão que cabe a ele, porque não é fácil a decisão, renunciar à prefeitura de São Luís, onde ele está fazendo um bom governo, um governo que é aprovado. E exatamente não é fácil, porque abril, a gente chama de abril chuvas mil. A cidade derrete de chuva e é problema o dia todo dia. É o momento mais difícil que ele vai ter para tomar a decisão de deixar a prefeitura. Eu não gostaria de estar no lugar dele, é uma decisão muito difícil. Mas, se ele resolver sair da prefeitura, eu vou ficar muito satisfeito em qualquer que seja a situação da candidatura dele. Se ele for candidato, se ele sair para ser o candidato, eu fico satisfeito. E se for passar um candidato, eu também fico satisfeito. O que significa uma coisa e a outra? O candidato é se for o candidato junto conosco. Junto conosco. Eu, ele e Laésio. Eu vou ficar muito satisfeito. Acho que o Maranhão vai ter a possibilidade de um bom jogo político-eleitoral. Mas se ele também for um candidato, ou seja, sozinho, solteiro, candidato avulso, digamos assim, desgarrado, sem estar no grupo A ou no grupo B, eu também vou ficar satisfeito. Por quê? Porque quanto mais candidato a governador tiver, mais candidato a senador vai ter. Então, em vez de ter 4 candidatos a senador do centro para a esquerda, vai ter 6 do centro para a esquerda. Se ele não ficar conosco, é porque ele quer estar nesse campo, do centro para a esquerda. Não quer estar na esquerda, mas quer estar nesse campo. Ótimo! Quanto mais candidato tiver, menos necessidade de voto eu vou ter para ser eleito. Tá entendendo? Ora, então, como é que eu posso torcer contra? Então, por isso que eu digo a você, ó, do ponto de vista político, o jogo de governador, para mim, está 0-0. Ele só vai saber como é que está o jogo depois de abril, quando abril chegar. Já para senador, o jogo político, não estou falando eleitoral, o jogo está jogado. Cada lado faz um senador. Ponto. Roberto, se o Laésio, vamos supor aqui, que eu perguntei para ele,
Depois disso, ele já deu outras declarações diferentes. Mas aqui eu vou dizer que ele deu aqui. Eu perguntei para ele, fiz a seguinte pergunta: Laésio, para derrotar o candidato do governo, o Orleans Brandão, sobrinho do governador, você seria capaz de participar de uma chapa onde estivesse o Braide, o Felipe Camarão e você? A resposta dele: Rogério, a gente nunca diz não em política. Em política nunca se diz não. Seguindo o raciocínio, no final ele disse que é muito, muito difícil. Mas ele não disse que é impossível. Mas vamos supor que pudesse esse muito difícil acontecesse. Acho pouco provável por vários motivos. Mas se ele formasse chapa com Braide e Felipe, tu disputaria o governo? Primeiro que isso não é possível tecnicamente. Porque para coligar, ele pode apoiar o Braide, o Felipe, quem que ele quiser, como também eu posso quem eu quiser. Mas Sim. aí eu vou sozinho. Tu vai para senador? Não. Por quê? Porque ele não leva o Partido Novo para coligar com o PT. Mas não há hipótese disso acontecer. As pessoas têm que ter essa noção. Antes da gente está o partido. E a gente, antes de definir o partido, tem que definir o campo político. E se tem alguém que tem a definição no campo do Maranhão, sou eu. Entendeu? Então, eu vou estar afiliado a um partido que tenha diálogo nesse campo político. Porque eu não quero decepcionar nenhum tipo de eleitor. Entendeu? Então, o que eu tenho pelo Felipe? Todo carinho do mundo. Considero um rapaz preparado. Ele ia ser o meu assessor em Brasília. Hoje o principal assessor dele é o André Belo, Sim. que era meu secretário em Brasília. Era meu secretário em Brasília. O irmão dele hoje é deputado estadual. E eu pedi ao André um nome técnico para qualificar a minha assessoria. E o nome que nós conversamos foi o do Felipe, que ia ser o meu assessor. 2007, quando eu me elegi deputado federal a última vez. Aí o Felipe passou no concurso da AGU para ser procurador. Não pôde mais ser meu assessor. Então, eu reconheço no Felipe um talento, um rapaz bom. No entanto, ele está no campo político, não me cabe. Não me cabe. Então, se ele está lá por uma questão de escolha dele, ideológica dele, de conveniência dele, de convicção, seja o que for. Não me cabe. Eu sou candidato a senador. Para, chegando no Senado, eu ter um compromisso comigo mesmo de acabar com o orçamento secreto. Essa imoralidade que faz, eu já disse, o Senado ficar de joelhos para o Supremo. E mudar o artigo 52, inciso 2º da Constituição Federal, para criar um rito no processamento e julgamento de ministros do Supremo. Nós não podemos mais conviver num país em que quem não teve um voto atua querendo controlar tudo e todos. Não pode mais. O Senado tem que se levantar. O Senado não ficará mais de joelhos. Na próxima legislatura, a direita, o centro para a direita, vai eleger a maioria do Senado. Você não tenha dúvida disso. Para isso acontecer, basta eleger 24 senadores. A esquerda tem que eleger 34. Ora, isso é 5 estados elegendo 2 senadores. Não consegue. Então, o eixo de poder em Brasília, independente de quem será o presidente da República, vai mudar com o novo Senado. E eu quero estar nele. Eu quero estar nele. Com compromisso não é de perseguir ninguém, mas é de colocar a coisa no lugar certo. Ô, Rogério, quem foi que escreveu a Constituição? O parlamento. Deputados e senadores. E dá para quem guardar, seu guardião? O Supremo. Pois o Supremo hoje, através de alguns ministros, eles não querem só guardar a Constituição. Eles também não querem só reinterpretar, não. Eles estão reescrevendo a Constituição, usurpando a função do Legislativo, que isso é um poder democrático, porque emana do povo. Nenhum ministro ali teve voto. Aliás, um teve voto. Jogou no lixo e trocou por um do Lula. O resto, nenhum voto teve. Roberto, eu sei que tu tem uma boa ligação com a Mariana Imperatriz. Voltando aqui para a nossa política mais local. E a Mariana disputou uma disputa muito renhida e no final teve uma declaração do deputado Aloysio,
que, no entendimento de muitos, foi fundamental para o resultado final da eleição. Teria prejudicado bastante ela. Tu achas que aquela declaração do Aloysio teve a mão de alguém? Teve interferência do governo ou da presidente da Assembleia, Iracema, para que ele fizesse aquilo? É preciso ser muito ingênuo para achar o contrário, né? Claro que teve, né? Eu estava lá, Imperatriz. A Mariana foi a candidatura construída junto conosco, junto com a Aloysio, na minha casa. Naquela época eu fui por Republicanos, para fortalecer o projeto da Mariana. Por isso que naquelas anotações do Flávio Bolsonaro, estava lá escrito Republicanos. E ele botou a interrogação, porque ele, Flávio, sabe que eu não sou mais do Republicano. Mas eu estava no Republicanos. Tá entendendo? Então, veja, aquilo, eu pensei que já tivesse visto tudo em política, né? A gente sempre pensa isso, né? Mas só que no Maranhão é uma política muito colonialista, né? E o que aconteceu é quase que uma volta às cavernas. Porque nós não estamos falando de uma posição de um deputado. Nós estamos falando da posição do presidente do partido da candidata, que está no segundo turno. Ah, mas por causa do PL do Josimar. Vem cá, mas e no primeiro turno? Já estava, e ele foi com Bolsonaro no palanque. Não foi isso. Não foi isso. Tenho muito respeito pelo deputado Aloysio. Mas aquilo lá foi um tiro de morte na candidatura da Mariana. Entendeu? São 2 semanas do segundo turno. A primeira semana a gente teve que conviver com uma declaração do Bolsonaro inadequada, inoportuna, contra o Josimar. Contra o Josimar. Ora, o PL era o vice. E na segunda semana, a gente foi surpreendido com essa bomba. Entendeu? E quem estava lá em Imperatriz? Estava o governador e estava a presidente da Assembleia. Ou seja, o Maranhão todinho estava lá, o poder executivo e o poder legislativo. Porque só tinha um município no Maranhão que estava tendo segundo turno. Era Imperatriz. Só um. Então, tudo que tem poder foi usado contra nós, Imperatriz. E eu disse a Mariana que eu tenho como uma filha. Há muitos anos a gente se conhece, os pais dela são meus amigos demais. O marido dela, Ivanildo, trabalha comigo desde 2008, na campanha do meu irmão em Balsas. Tá certo? A gente tem uma relação muito próxima. E eu disse, Mariana, a gente não perde eleição, desde quando a gente sai maior do que entra. Você será em 2026 a maior eleitora de Imperatriz. Seja o prefeito, esse rapaz ou outro, ou fosse você, ia ter problema na gestão. Imperatriz tritura o prefeito, entendeu? Ainda mais se ele faz uma gestão política. Ele foi eleito pela política, diferente dela, que seria eleito pela população, no voto mais direto, né? Então ele não tem como enxugar a máquina, ele não tem como fazer o que deve ser feito. Não tem como. Não tem como. Então, sabe, a Mariana vai ser deputada federal e vai ser muito bem votada, não só em Imperatriz, na região toda, no Maranhão todo. Vai ser uma grata revelação na Câmara, né? Não para mim, e nem para quem conhece ela. Vai ser uma revelação para os que não conhecem ela ainda, entendeu? E eu não tenho dúvida que a Mariana reúne todas as condições para, querendo, depois avaliar a possibilidade de ser prefeita de Imperatriz. Entendeu? E fica a lição, né? O Aloysio está no partido, que é um partido forte, e espero que ele tenha condições de fazer a chapa, a nominata, para poder disputar a eleição. E a dificuldade que ele eventualmente esteja passando para montar essa chapa, ele tem que cobrar a fatura também da presidente da Assembleia. Porque a presidente da Assembleia não está no partido dele. Poderia ter ido, né, para ajudar, mas não. Está no MDB, o partido do governador. Entendeu? Então, mas eu não quero comentar sobre partidos que não estão no meu campo político. Isso aí é problema deles, entendeu? Eu tenho respeito por todos, eu tenho muita relação com o Brandão, com o irmão dele, com todos. Mas politicamente eles estão no campo e eu estou no outro campo. Ele está no campo político, eu estou no outro. Para mim isso aí é igual futebol. Embora eu sou contra a futebolização da política. Entendeu? Política não é assim, torcida. E o Brasil virou isso. Entendeu? Então, mas no campo só tem 2 times.
E as torcidas estão separadas. Entendeu? E eu não engano o meu eleitor. Eu não engano o meu eleitor. Ah, porque tem gente que engana. Tem. Tem gente que diz assim, Roberto, mas quem tá nesse time não pode trocar a camisa e jogar naquele? Pode, tá na regra. Mas não pode ser na hora lá do jogo. Porque a torcida tem que saber antes. E tem gente que acha que pode enganar o povo. Não é mais assim. Não é por causa disso bem aqui, ó. Por causa disso bem aqui, ó. Isso aqui está mudando completamente todo o paradigma de campanha eleitoral. Campanha eleitoral é uma guerra de comunicação. E a maior arma que tem hoje é essa aqui, ó. Basta tu ver o meu exemplo. Estou dentro de casa, parado. Essa talvez seja a segunda entrevista que eu estou dando. E pontuo em tudo quanto é canto do Maranhão. Todo canto do Maranhão. Eu recebi ontem uma pesquisa de Cordó e Caxias. Eu na frente. Tu tá entendendo? Quer dizer, como é que isso era possível há 10 anos atrás? Não seria possível. Roberto, como é, tu falaste agora da tua relação pessoal com o Brandão, que às vezes as pessoas confundem, na política às vezes confundem amizade ou relação pessoal com posicionamento político, né? Então às vezes você faz uma crítica, tem gente que leva para a questão pessoal. Mas como é que tu avaliaria o governo de Brandão hoje? Olha, a minha avaliação de gestão é completamente diferente do convencional do Maranhão. Para mim, governador do Maranhão, que é um ativo econômico extraordinário, de imenso atrativo econômico. Por exemplo, tu vai em estados da região norte, você tem ativos econômicos. Tem, a Amazônia está lá. Mas não tem atrativo econômico, por quê? Porque não existe produção sem logística. E você não consegue fazer uma rodovia, uma ferrovia, um aeroporto sequer na Amazônia. Já o Maranhão, que é um estado maior que a Itália, maior que São Paulo, o Maranhão está numa faixa de transição entre o semiárido e o semiúmido. O Maranhão não tem problema de falta que tem no Nordeste, que é água, e de excesso que tem no Norte, que é água. O Maranhão tem 12 bacias hidrográficas, esses rios cortando o Maranhão, a água deságua aqui, ó, no litoral. Por isso a cor da água. A influência também dos mangues. O Maranhão é o lugar do planeta que mais tem mangue. E produz muito mel. Porque o mangue dá 2 floradas por ano. Pena que o mel inteiro, in natura, vai para o Piauí e para o Ceará. Por quê? Porque no Maranhão governar é fazer festa. E dominar os políticos. Então, você faz política com os políticos, para os políticos. Como é que eu faço política? Eu faço política com os políticos, mas é pro povo. É pro povo. Pergunta assim, cadê as emendas do Roberto? Estão aí, ó, virando obras. Por que demora tanto as emendas? É claro, porque eu boto para obras de infraestrutura, para projetos, que demoram 6, 8, 10 anos. E por que está sendo feita a estrada de Miranda para Caxuxa? Em concreto, pela primeira vez na história. E por que está sendo feito de Miranda para Santa Inês e Santa Luzia? Em concreto. E por que está sendo feita agora a licitação da duplicação de Imperatriz para Sailândia? E por que está sendo feita a licitação da duplicação de Caxias para Timon, que mata mais de 100 pessoas por ano? A estrada mais letal do Maranhão. Tudo isso por causa do senador Roberto Rocha. Vem cá, mas só tem um senador? E não tem deputado federal? Isso tudo emenda individual do senador Roberto, não foi de bancada. Então eu quero ser senador novamente para continuar fazendo isso. O presidente Lula tem crédito, tem mérito? Tem, porque ele está tirando do papel os projetos do senador Roberto Rocha. Vem cá, mas quem é que tira do papel o que não está no papel? A pergunta que precisa ser feita. Nesse governo, quantos projetos foram feitos? Projeto, para um dia fazer a obra lá na frente. Nenhum. Todos que tem aí ainda são os meus projetos. Por exemplo, Brandão anunciou uma ponte agora em Pedreiras. Porque se você chegar agora, nesse momento em Pedreiras, você não consegue andar na Rua do Comércio. De tão engarrafado que está. Uma ambulância que tiver um paciente morre. Como é que resolve? Se fizer uma outra ponte. Fazer uma avenida de contorno e uma nova ponte ligando Pedreiras a Trizidela, sobre o Rio Mearim. Porque aquela que está lá, meu pai fez tem mais de 40 anos. Tá. E quem é que fez o projeto? O Roberto Rocha. O Brandão me ligou. Roberto, é verdade? Tu tem um projeto. Tu poderia me dar para fazer a obra? Posso. Pum. Mandei o secretário dele pegar na minha mão lá no escritório. Tanto a de Pedreiras quanto a de Pindaré. Projeto meu antigo, para ligar o Vale do Pindaré à Baixada Maranhense. 3 municípios fim de linha isolados. Pindaré, Monção e Penalva. Não tem fluxo.
Aí eles vão virar... Esses projetos dessas pontes são teus, Roberto? Quais? São meus. Pedreiras? Claro, eu dei para ele. Ele foi lá, anunciou a obra e citou o meu nome. Corretamente. Eu disse, eu só quero de você decência. Decência. Porque a gente busca o reconhecimento. Para ter o reconhecimento, tem uma condição sine qua non. É o conhecimento. Ninguém vai reconhecer o que não conhece. Então, como é que o eleitor vai me reconhecer o meu trabalho se não conhece? Se ele vai reconhecer ou não, é uma outra questão, mas ele tem que conhecer. Aí ele foi e, corretamente, anunciou a obra e dando crédito a mim. Já de Pindaré, que é maior, ele disse que não podia fazer agora. Tudo bem. Não é do projeto Travessia. O projeto Travessia é um projeto que é do Roberto Rocha, que visa trocar a ponte de madeiras pinguelas por ponte de aço e concreto. Eu fiz mais de 50 no Maranhão. Agora estou dando ordem de serviço de 2 em Araioses. Agora, 2 em Araioses. Vou corotar e inaugurar mais uma, que foi feita agora. Dessas 50, sabe quantas eu fui inaugurar? Uma. Foi em Açailândia com o Ildemar Gonçalves, que é a maior, inclusive, que é sobre o Rio Pindaré, que é estadual, tem 50 metros. Quem é do interior, como eu, sabe o que é o problema de uma ponte. Quando você não tem a estrada, você é arrastado de trator de qualquer jeito, mas vai. Agora, sem ponte. Tanto que diz assim, na guerra, né? Tocou fogo nas pontes. Uhum. Não tem como passar. Não tem como passar. Então, a ponte é necessária. E esse é um excelente problema que o Maranhão tem. Por quê? Porque tem muita passagem d'água. Tem muito rio. Agora, sabe onde é que é problema mesmo? É no semiárido do Nordeste. Pernambuco, Paraíba, que não precisa fazer ponte. Por quê? Não tem água? Porque não tem água. Roberto, hoje foi noticiado acho que foi o portal Emirante da jornalista Carla Lima, acho que foi ela que deu a notícia, que está programada uma vinda aqui do José Disseu, né, ex-presidente do PT, supostamente para trazer aqui uma mensagem, uma proposta de acordo com o governador Carlos Brandão, para que ele cumpra o acordo que foi feito em 2022, se afaste do governo, concorra ao Senado, o Felipe assumiria a transição natural, né? Assumiria o governo e concorreria à reeleição. Dentro disso existiriam algumas entre aspas, né, garantias para o cumprimento desse acordo. Fala-se, não sei se é exatamente isso, mas eu já ouvi falar até de que o presidente Lula sinalizou ao Carlos Brandão que o nomearia ministro de Estado, né, caso ganhe, né, obviamente. Então o Brandão poderia colocar o primeiro vice, que estaria numa situação similar à da senadora Ana Paula, que assumiu com a ida do Flávio Dino para o ministério. A diferença é que ministro do Executivo, você é substituído. Ministro do Supremo ou do Tribunal de Contas, você é sucessão. Porque você tem que não, mas no caso seria só no caso comparando quando o Flávio foi ministro da Justiça. Tá. Tu achas possível ainda um acordo entre eles? Com a experiência que tu tem de política, Roberto? Eu não tenho elementos para poder opinar, só do que a gente ouve e lê por aí. Mas eu acho que esgaçou muito a relação. E como nós falamos há pouco de ponte, eu acho que cabe a expressão tocar o fogo nas pontes. Então, quando toca fogo na ponte, só tem uma vantagem. Qual é? É que tem que andar para frente. Eu acho que o Flávio tem que seguir para frente com o grupo dele e o Brandão também. Mas vem cá, mas ele não é o dono dos votos do Maranhão? Não foi ele que elegeu todo mundo e se elegeu sozinho? E por que ele não elege agora o candidato dele? Quer dizer que só elege se tiver o governo na mão, é? Não, peraí. Tem que aprender a fazer campanha como o Roberto Rocha faz. No sol e na chuva. Sem dinheiro público. Dinheiro público é para servir ao público. Como eu tenho feito. Mas vocês juntos fizeram em 2014 dessa forma. Sim, a gente ganhou junto. Eu ajudei na ponte. Todo candidato a senador tem que fortalecer ao máximo o candidato a governador. Isso principalmente no passado.
Porque o voto era mais imbricado. Vai chegar um momento, talvez na próxima, 2030 em diante, em que senador vai estar desgarrado, senador e governador, como também deputado, Sim. por causa do processo. Como é hoje, né? Eu acho que o deputado hoje é meio desgarrado. Não, o deputado, eu estou falando desgarrado em relação aos políticos. Sim. Você não vê no Maranhão ninguém ser eleito pela classe média, com voto de opinião nenhum. Exatamente. Mas vai ter um dia que vai acontecer isso. Exatamente. Vai acontecer. Com Brasília elegeu um Concordo deputado contigo. federal morando em Miami, em 2018. Mas Brasília tem a maior inclusão digital do Brasil. Não tem mais como crescer. Quem cresce, eu já disse, é o Maranhão, que é o pior. Então, veja, eu considero que a candidatura de senador ela ainda está muito imbricada na de governador e de presidente. Se presidente é ruim o contexto para nós, e a gente tem que calibrar na de governador. Eis a minha preocupação, que eu já revelei para o Laésio várias vezes. Porque eu acho que se tiver só 3 candidaturas, 2 de um lado e uma do outro, não tem segundo turno. Não tem segundo turno. E se não tem segundo turno, alguém ganhou o primeiro turno. E se alguém ganhou o primeiro turno, é porque teve metade mais um dos votos. Então, isso pode comprometer uma eleição minha. No entanto, se tiver 4 candidaturas, cada um com 2 dígitos, ou seja, 10 pontos para cima, bom, aí matematicamente está escrito que tem segundo turno. Ou seja, ninguém ganha no primeiro turno. Não estou preocupado com o governador, não. Estou preocupado comigo. Entendeu? Sim. Agora, eu não sou ingênuo. Eu sei o que é campanha. Eu sei o que é isso. Entendeu? Nós estamos no Maranhão. Nós não estamos em Brasília, Santa Catarina, Espírito Santo. O que já é uma coisa surpreendente. Alguém no Maranhão ter uma posição assim como eu tenho. Já é, convenhamos, já não é algo dentro da caixinha. Isso é fora da caixinha. Como é que alguém que não está ligado ao grupo do governador, do ex-governador, do grupo Sarney, não está ligado à prefeitura nenhuma, não está ligado... Como é que consegue ter uma posição de destaque numa eleição de senador? Tá entendendo? Agora você diz assim, ó, Roberto teve mais votos que os candidatos a governador na eleição passada? Sim. Teve mais votos do que o Bolsonaro no segundo turno? Sim. Agora imagina você, a Damares em Brasília, ter mais votos que o Bolsonaro e do que o Ibanez? Imagina o Marcos Pontes ter mais votos do que o Tarcísio e o Bolsonaro em São Paulo? Pois, veja na internet, a minha votação aqui foi assim, sem campanha, né? Então, amigo, eu tenho uma posição muito consolidada no Maranhão. Eu disse a você que em 2006 eu fui candidato a federal, fui votado em todos os municípios e fui o mais votado do estado. A maioria dos votos foi pingado. 2 municípios eu tive acima de 10 mil votos. Codó e Balsas. Então veja só. Agora, a eleição promete ser diferente. Por exemplo, a minha eleição é uma eleição muito mais barata do que a de um deputado federal. Eu diz assim, por quê, Roberto? Porque para eu ter voto lá no municípiozinho do interior, eu posso ir pela internet. Mas para deputado, não. Para deputado tem que ter lá o... Não basta mandar o cartaz, não. Tem que mandar o grude também para poder colar o cartaz, senão não adianta. E tem cada vez, tá precisando cada vez mais de grude, não, Roberto. Grude, Roberto, antes de encerrar, eu queria voltar num assunto passado e num agora futuro, né? Que ainda vai acontecer. Porque é um fato curioso. 2002, tu foste candidato. E eu acho que em setembro, pertinho do dia da eleição, uma semana tu renunciaste numa estratégia para que o Dr. Jacques pudesse vencer a eleição. Isso. O que deu errado naquele cálculo, na tua opinião? Assim, quando você está numa eleição bem, como eu disse para você, Maranhão sempre foi muito polarizado, né? Esse maniqueísmo Sarney, anti-Sarney, virou assim uma coisa de governo e oposição muito forte, entendeu? E que nunca ajudou em nada o Maranhão isso. Então, o próprio Sarney, muitas vezes, é vítima do sarneyismo. O sarneyismo é uma coisa, o Sarney é outra. Então, veja só, estava muito radicalizado. Naquela eleição, eu já disse, eu fui candidato porque fui forçado pela circunstância em razão da verticalização. A gente não podia coligar. Nem o PT, que era na época o Monteiro, candidato, e nem eu, não podia coligar com o Jacques. Tinha que ter candidato a governador. Ok. Chega lá no final, veio a questão do Ricardo Murat, que era candidato a governador do PSB, mas que inelegível. Foi declarado inelegível em
2018, 2008. Não, 2006. 6. Foi 6? É porque, na verdade, ele era cunhado, né? Pois é, mas ele foi candidato em 2010. Não, 2010 foi prefeito, né? 2008, 2008 foi governador. Ele foi candidato e ele saiu antes de começar o horário eleitoral gratuito. Não, 2008 não. 2008. Cafeteira foi candidato a... Não, 2006. 6 é que foi mais. Ah, tá. 6 é que foi. 6 é que foi. Cafeteira foi candidato a. Não. Em 2006, Cafeteira foi candidato a senador com Rosiana governadora. Não foi 2006. Que ele foi. Foi 2004. Que ele foi. 90, 4 anos depois, 2004. 4 anos depois, 2008. 4 anos depois, 2002. 2000 foi municipal a eleição. Municipal. Então a estadual foi 2008. Correto? 2000? Errado. A estadual foi 2006. 2006, 2010, 2014. Não. Vamos fazer só conta. 2014 se fosse eleito senador. É só fazer uma retrospectiva rápida. Pronto. Quando é que teve a eleição? 90. Que o Cafeteira foi eleito senador. Senador. Aí 94. 94. Cafeteira foi candidato a governador. Rosiana ganhou. Isso, aí 98. 98. Mesma coisa. E depois? 2002. Então, mas tu tá falando 2004. Não. Eu falei 98. Ah, tá. Eleição estadual e 2002 eleição estadual. Sim. A próxima foi 2006. Isso. Entendeu? Perfeito. Se você for ver todo, aqui, depois de 2006 vem 2010. Perfeito, foi 2002. É 2002 que a gente está discutindo. Todos esses aqui, é menos de 1% para ir para o segundo turno, exceto 98. Sim. Menos de 1%. Então significa que é pau a pau. É pau a pau. Só que em Maranhão a política é feita numa bolha. É político para político, com político para político. Pronto, sabe isso? Aí o povo vem e fura a bolha. Pum, meio a meio. Sempre foi assim. Em 2006, quando foi que o governo dividiu a base do governo? 2006. Dividiu. Rosiana e Zé Reinaldo. Tinha uma vaga para senador. Quem foi eleito? Cafeteira. Foi para o segundo turno Rosiana e perdeu a eleição. Sim. Perdeu para quem? Para o segundo turno. Não foi para o Jadson. Perdeu para o segundo turno. O segundo turno é o maior inimigo que tem o governo do Maranhão. O maior adversário. Se tivesse 2 vagas para senador em 2006, certamente, como foi pau a pau, ia eleito Cafeteira e João Castelo. Sim. E em 2022, faltou menos de 40 mil votos para ir para o segundo turno. Então, dividiu bem no meio. E se tivesse 2 vagas? Ia eleito Flávio Dino e Roberto Rocha. Lá em São Paulo, sem campanha. Agora tem 2 vagas. E o governo está dividido. Se vem Zé Disseu, vem Lula, não sei o quê, para tentar juntar esses cacos aí, isso é igual cristal, não tem como juntar. Uma equação que permitiria, em tese, foi apresentada pelo Brandão. Renuncia os 2, o governador e o vice. Nesse caso, tem que ter um novo governador eleito pela Assembleia. Lógico que quem vai fazer é o Brandão. Aí termina fazendo o sobrinho dele, né? Governador biônico. É claro que eles não aceitaram. Então, é por isso que eu digo, 0-0. Vamos aguardar abril chegar. A mim, que estou desse campo, cabe assistir. Eu não posso fazer nada. Sim, mas 2002, por que tu achou que não deu certo? 2002 é porque quando você tenta praticar o voto útil. Sim. Voto útil. Perfeito, isso. Entendeu? É normal no Maranhão. Você sabe quantos por cento do voto teve eu e Flávio Dino em 2022? Eu e Flávio Dino. Desculpa. 98,7% dos votos. Nós tivemos juntos. 98,7% dos votos. Termina assim, ó, dividido. Bom, em 2002 tinha que renunciar todo mundo. Ora, mas o Ricardo não renunciaria em favor de ninguém. Mas ele ia ser cassado. Só que ele foi cassado. Mas continuou. Você se lembra disso? Na verdade que no TRE permitiram quando a gente já sabia que no TSE ele seria cassado. Tá, ele foi cassado no TSE. Foi cassado uma no TSE. semana antes. Sim, mas não valeu. Aqui no não Maranhão, valeu. O TRE não, foi uma semana depois. Não. Tanto que quando teve depois pode ver, quando teve o anúncio o resultado final, o Zé Reinaldo não foi proclamado governador ainda porque estava sob júdice os votos do Ricardo. Não. É assim, amigo. Ó, a melhor coisa é falar da história quando você é sujeito dela. Eu conheço a história. O Zé Reinaldo, o Ricardo foi cassado faltando uma semana para a eleição. Uma sexta-feira.
A eleição era no outro domingo. E eu tinha acertado com o Jackson e todo o grupo que a eleição estava indo para o segundo turno por causa de mim. Eu, Ricardo e Monteiro, juntos tínhamos 11%. Eu era o terceiro colocado. Claro que Monteiro anunciou também a saída para o Jackson. Se o Roberto sair, eu saio. Meu erro. Eu tinha que ter feito junto com ele, com o Monteiro. Porque não sei se você se lembra, o presidente da Câmara, que era do PT, esse que teve problema aí, Paulo, que é de Osasco, veio aqui e não deixou o PT desistir. Por causa do Sarney. Por quê? Porque ele queria que levasse para o segundo turno da eleição. Bom, o Ricardo foi cassado, no entanto, aqui o TRE deu uma declaração, uma certidão para ele ser candidato. É, exatamente, é isso aí. Aí o que aconteceu? Passadas as eleições, fizeram as contas. Vem cá, mas o Ricardo, se anular esses votos do Ricardo. Foi isso aí. Aí o Zé Reinaldo ganha o primeiro turno. Aí inventaram que o Zé Antônio Almeida não botou a procuração nos autos. E aí deu naquilo. Tu tá entendendo? Pronto, que é o Maranhão? tá explicado, exatamente. Pronto, é isso. E quem que ficou com a brocha na mão? Eu, que fiz um movimento para salvar o Maranhão, tentando ver se dava uma chance à oposição. Esse movimento é mais ou menos um impedimento. No futebol, o impedimento, o que é? Impedimento é um recuo. Recuo. Para deixar o outro... Sim, mas se ficar deu condição de gol. Ficou o Ricardo. E o Monteiro ficou também. Mas eu apanhei feito maravé para tirar mofo. Desgaste monumental. Nunca me expliquei. Talvez essa seja a primeira vez que eu estou tratando do assunto publicamente. Não roubei, não matei, não esfolei, não fiz nada. Dentro do jogo da política. Ok. 2006 veio, não tinha mandato. Fui deputado federal mais votado do Maranhão. O mais votado do Maranhão. As pessoas têm que aprender a analisar. 2018, Rogério, eu tive, sabe quantos votos para governador? 60 mil votos. Uma tragédia. Tragédia. Meus adversários chamavam de senadorzinho 2%. Nunca mais andei no interior do Maranhão. Porque eu estava cuidando do meu filho. Ninguém sabia do problema. Não fiz campanha. Veio 2022. O meu recall era negativo. Aí eu saí com quase 1.300.000 votos. Quer dizer que evaporou. Esses votos desapareceram. Não tem mais. Quer dizer que eu tive de 2018 para 2022, de 2022 para 2026. Pô, pelo amor de Deus, né? Tu não viu as pesquisas do ano passado? Me esconderam de todas. Vi. Quando veio de Natal, Ano Novo, fizeram mais 5. Todas eu estava bem colocado. Que milagre é esse? Que mágica é essa? Não tem mágica. Não tem mágica. Tem nome, tem legado, tem trabalho, tem entregas, tem responsabilidade, tem como. Será que todo mundo está a favor do Supremo no Maranhão? Qual é o único que diz que vai enfrentar essa tirania do Supremo? Qual é o único? Sou eu. Sou eu. Você já parou para pensar o que é faltando uma semana para a eleição? O eleitor brasileiro, Maranhão, diz assim, rapaz, esse Lula pode ser reeleito, caramba. Então, nossa última trincheira é o Senado. Descarrega em mim. Serei o único candidato com esse compromisso aqui. Todos estão agarrados com o Supremo, todos. Todos os outros candidatos. Os que estão com o Brandão e os que estão com o Flávio Dino. Todos estão agarrados. Então, meu amigo, quem é meu maior cabo eleitoral hoje? Supremo? Claro. Quem tem um cabo eleitoral desse não tem que estar preocupado. E é um cabo eleitoral supremo. Roberto, a gente ia ficar aqui horas, mas só que infelizmente o estúdio não é meu, senão a gente ficaria horas e horas aqui conversando. Mas eu queria te agradecer muito, muito mesmo tua disponibilidade de vir aqui e queria já te fazer um convite. A gente já conversou uma vez e eu queria te fazer um convite para que tu viesse numa próxima oportunidade. Já tem outro podcast aqui me convidando ali. Para a gente falar sobre emendas, sobre como são as emendas da nossa bancada, como elas são indicadas para cá para o Maranhão. Mas pesquisa... Que eu sei que tu tem todos os dados, nós já vimos juntos. Pesquisa o que eu vou te dizer bem para tu falar para os teus telespectadores, ó. Emendômetro.com e veja o que é a tia Clara, uma assistente virtual, uma IA.
Eu vou ficar aqui guardado que eu vou botar na... Emendômetro.com, é medidor de emendas parlamentares. É a minha contribuição para tornar isso mais transparente. Que é Clara importante. é uma IA, que você pode perguntar, ei, eu sou do município de Perimirim, meu município recebeu quanto desse ano? Ele diz. Legal, legal. Entendeu? Tá aí, Vou usar. Emendômetro. Alberto, muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado Muito a você pela sucesso. audiência. Acabou que a gente tinha mais coisas ainda para falar. Mas Fica vamos ter para uma várias próxima. oportunidades. Vamos ter. Sucesso. Obrigado. Sucesso para o Roberto Júnior. Muito obrigado. Que só para esclarecer, é ele que vai ficar na presidência do PSDB. PSDB, sim. PSDB. Ele está analisando se vai ser candidato a deputado federal. Um direito que ele tem. Ele seria deputado federal em 2018. Eu perguntei para ele outro dia isso. Aí ele largou para cuidar do irmão. Ele me E explicou. em 2022, do mesmo jeito. Ele me disse. Então ele foi vereador em São Luís, é político e por mim ele não seria candidato. Não seria candidato. Mas ele me pediu que ele quer uma questão de saudosismo ser candidato, inclusive com o meu número que foi a última vez, 45. Por isso que ele quer ir para o PSDB. Entendeu? Que é 45, né? Tá bom. Pessoal, a conversa tá boa, mas a gente vai ter que encerrar. E queria agradecer mais uma vez aqui a audiência de vocês. Pedir para quem ainda não me segue, seguir no Instagram, @Rogério Cafeteira. No YouTube, nosso canal é Café Quente Podcast. Segue a gente lá, dá um like, aciona o sininho e colabora, né, para que a gente possa manter nosso programa, Roberto, de forma independente, sem depender de financiamento de nenhum político, para que a gente possa ter isenção e possamos convidar quem quisermos e que nossos convidados possam falar de forma muito tranquila, sem nenhum tipo de censura. Muito bem. Um abraço, até a próxima.